Minha irmã comprou uma casa à vista depois de virar procuradora da conta de nossa mãe. Antes disso, trocou de carro 2 vezes durante o ano e começou a aparecer com roupas de luxo. Ninguém sabia da onde vinha aquele dinheiro. Eu me chamo William Oliveira, sou o seu contador de história. Antes de continuarmos, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like. E caso você tenha uma história que queira ser contada aqui no canal, mande para nos o e-mail que aparece na tela. Vamos para a história. Meu pai morreu em 2019, depois de 27 anos de casado com minha mãe, e deixou um valor considerável em previdência privada, mais 2 imóveis alugados e uma poupança que ele foi juntando desde os tempos em que trabalhava numa concessionária de veículos. Minha mãe, na época, com 61 anos, nunca tinha mexido em conta de banco sozinho na vida. Sempre foi meu pai quem cuidava de tudo isso. Somos 4 irmãos. Eu, a Fabiana, o Rodrigo e o Denis. A Fabiana é a do meio. Trabalha como analista financeiro numa empresa de médio porte há uns 12 anos. E foi ela quem minha mãe escolheu ainda no cartório para ser procuradora da conta. Documento que dá direito de movimentar o dinheiro em nome dela, já que minha mãe começava a ter dificuldades de lidar com o aplicativo de banco e até mesmo não tinha o conhecimento adequado. Como disse anterior, que era o meu pai que tomava conta de tudo isso. No começo ninguém questionou, fazia sentido. A Fabiana entendia de números, os outros 3 não tínhamos paciência nem conhecimento para isso. O Rodrigo inclusive comentou na época que ainda bem que é ela, porque eu ia gastar tudo achando que era pouco. O problema começou uns 8 meses depois. A Fabiana pediu demissão do emprego que tinha, alegando que ia focar em outras coisas, sem explicar direito o que. Poucas semanas depois apareceu com um carro novo, um SUV, financiado, segundo ela disse na época, mas ninguém viu contrato nenhum. Denis, o mais novo, foi o primeiro a comentar baixinho que achava estranho a Fabiana estar sem emprego fixo e trocando de carro ao mesmo tempo. Fiquei quieta na época, porque não queria ser a que gerava confusão, mas comecei a prestar atenção em detalhes. Bolsa de grife, um relógio diferente no pulso, um perfume caro que ela nunca tinha usado antes. A tensão foi crescendo entre a família sem ninguém dizer diretamente o que pensava. Rodrigo chegou a pedir num almoço de aniversário para a Fabiana mostrar o extrato da conta da nossa mãe, só para constar. E ela recusou, não quis mostrar, dizendo que aquilo era assunto entre ela e a mãe e que a procuração não obrigava ela a prestar conta para os irmãos, né? Aquilo, longe de acalmar, deixou tudo pior. E você? O que você acha aqui até agora nessa história? Qual a sua opinião? Ela está certa? Ela está, no caso, pegando o dinheiro da mãe? Deixe seus comentários aqui. Vamos continuar a história. Nos meses seguintes, o clima em casa da minha mãe mudou. Os almoços de domingo, que sempre foram tranquilos, viraram uma sucessão de comentários por baixo do pano. Denis parou de ir com a frequência de antes. Rodrigo começou a puxar assunto com a nossa mãe sozinho, sem a Fabiana por perto, perguntando se ela estava sabendo de tudo que acontecia com o dinheiro dela. Foi nessa época que ela apareceu com uma casa. Não foi um apartamento pequeno, foi uma casa de 2 andares que ela alegou que comprou em um bairro bem mais valorizado do que ela morava antes. E segundo ela disse, a compra foi à vista, sem financiamento. Isso foi o estopim. Numa reunião de família que era para ser só um almoço, um encontro dos nossos familiares,
Denis Rodrigo perguntou na frente de todo mundo, inclusive de nossa mãe, de onde tinha saído o dinheiro para ela comprar aquela casa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para nossa mãe como se estivesse pedindo permissão para alguma coisa, né? E só respondeu que quando fosse a hora, ela mostrava tudo. Aquela resposta daquele jeito, no caso aí, foi suficiente para que o Rodrigo levantasse da mesa antes mesmo da sobremesa. Depois daquele dia, passei a desconfiar seriamente. Cheguei a pensar em consultar um advogado sozinho, sem falar com ninguém, só para entender que tipo de prestação de contas uma procuração exigia por lei, né? Descobri que tecnicamente o procurador não é obrigado a prestar contas detalhadas aos outros filhos, só no caso ao próprio titular, que seria a nossa mãe. O que só aumentou a minha inquietação, porque isso significava, se ela estivesse mesmo tirando dinheiro, seria muito difícil provar alguma coisa. 3 semanas depois daquele encontro dos nossos familiares, ela ligou para Rodrigo, para o Denis, chamando todo mundo para ir na casa de nossa mãe em um sábado à tarde, porque tinha uma coisa para mostrar para nós. O tom da ligação não era de quem ia se explicar por acusação, era um tom tranquilo, calmo, quase seguro demais, e que de um jeito estranho me deixou ainda mais tensa até aquele dia chegar. Antes de eu contar para vocês o que aconteceu naquela reunião, inscreva no canal e deixa aqui embaixo. Você já desconfiou de um irmão ou uma irmã que cuidava de um dinheiro de um pai ou uma mãe idoso? Coloca aqui nos comentários aqui. Chegamos na casa da nossa mãe naquele dia marcado por volta aí de 4 horas da tarde. A Fabiana já estava lá, com o notebook aberto em cima da mesa da cozinha, ao lado de uma pasta com papéis impressos. Nossa mãe estava sentada ao lado dela, quieta, com uma expressão que a gente não conseguimos identificar direito. A Fabiana começou mostrando o extrato da conta principal. Aquele valor que meu pai tinha deixado em previdência e poupança, o saldo era bem maior do que qualquer um de nós conseguia lembrar do valor original. Não só maior, era 3 vezes mais do que tinha sido guardado em previdência durante aqueles anos. Ela explicou com uma calma que contrastava com a atenção de todos nós na mesa, que assim que virou procuradora, ela tinha reorganizado o dinheiro. Parte ficou em tesouro direto, parte em CDB de banco médio com taxa melhor que a poupança, e uma fatia menor calculada com cuidado foi para ações de empresas consolidadas, sempre reinvestindo rendimento em vez de deixar parado. Ela mostrou print de cada aplicação com data de entrada e valor, print que batia exatamente com os extratos impressos que trouxe na pasta. Contou também só naquele momento que tinha pedido demissão do emprego, porque passou a fazer consultoria de investimento por conta própria, usando o próprio resultado que conseguiu com o dinheiro da nossa mãe como referência para conquistar outros clientes. E foi esse novo trabalho, não o dinheiro de nossa mãe, que pagou o carro e a casa, segundo o contrato de compra e venda que ela também trouxe impresso, com um valor exato. Ficamos em silêncio. Rodrigo pegou os papéis e ficou uns bons minutos conferindo número por número. Parecia que ainda estava desconfiado, como se esperasse achar algum erro que justificasse a nossa desconfiança nos meses anteriores. Porém, ele não achou nada. Denis só disse uma "nossa", bem baixinho.
Eu fiquei com vergonha de lembrar dos comentários que fiz sobre o perfume e a bolsa dela. Nossa mãe, que até então estava calada, comentou que sabia de tudo desde o início, porque a Fabiana sempre mostrava para ela, mês a mês, cada movimentação. Só não tinha achado necessário repetir isso para os outros filhos, já que a procuração era assunto dela com a filha que escolheu para cuidar disso. Fiquei pensando depois daquele sábado em quanto tempo perdemos desconfiando de alguém que só estava fazendo bem o trabalho que a própria mãe confiou a ela. Agora, eu pergunto a você que assistiu até aqui, você acha que ela deveria ter mostrado os extratos antes para evitar que toda aquela desconfiança da família? Ou ela estava certa em não precisar se explicar para ninguém além da própria mãe? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião. E será que depois daquele dia a convivência entre a família e os irmãos ia ser a mesma coisa? Ou depois daquela desconfiança que houve dos irmãos em questão, daquela irmã que estava cuidando muito bem do dinheiro da mãe, seria diferente? Coloca aqui nos comentários se você também já passou por uma situação como essa. E não se esqueça de se inscrever no canal também, que isso daqui nos incentiva para continuar trazendo história para o canal. E se você tiver alguma história também e queira nos contar, queira que se torne aqui um relato no canal, mande para o e-mail que aparece agora neste momento na tela. Um abraço a todos e até a próxima história.